a gente está falando de Bovespa nesse primeiro semestre agora, né? Você falou lá no comecinho, mas só para reforçar, a gente teve um desempenho muito puxado, sustentado pelas próprias commodities, né? No primeiro semestre, desde o final do ano passado, talvez segundo semestre de 2020, a gente já tinha esse movimento, né? Grande parte sustentado. E a gente viu vários setores para trás. Eu queria entender qual a sua opinião, a opinião da casa, em relação a esse segundo semestre, os próximos 12 meses, né? Será que a gente ainda vai continuar com o cenário? Até alguns bancos já falando, pô, as commodities ainda vão continuar bem, vão continuar em alta, expandindo lucros. Então, será que o Ibovespa tem potencial por conta das commodities ainda? Ou daqui para frente quem vai puxar são outros setores? Até mesmo, acho que o grande exemplo aqui são os bancos, né? Varejo, consumo mais ligados à economia interna. Como é que você está vendo esse desempenho? Porque a gente aqui falou de ações que subiram 100% e algumas que caíram 20%, 30%, né? Também em 6 meses, né? Então, como é que você está vendo daqui para frente, né? O desempenho do Ibovespa, né? Quem que vai ser o grande contribuidor ou detrator, enfim, dos retornos, né? A expectativa, lógico, para os próximos 6, 12 meses, né? Legal, bom, ótimo ponto. Assim, a gente tem uma visão bem positiva, tá, para a Bolsa ainda, para o Ibovespa ainda para o final do ano. O que a gente vê apenas é que essa rotação que a gente teve, né, para as commodities, tá, talvez boa parte já tenha acontecido, tá? Então, por quê? Este é um setor que depende muito mais do cenário global do que os outros setores aqui de Brasil, né? Então, eles acompanharam muito bem essa melhora de humor, de reabertura de Estados Unidos, de Europa, mesmo a Ásia se recuperando, né? Então, foi um setor que teve uma boa performance justamente com esse crescimento, esse delta maior de crescimento dos países desenvolvidos. Porém, o que a gente olha agora para o segundo semestre, né, é que justamente os Estados Unidos já mostra que boa parte do crescimento já foi contratado, né? Então, assim, dificilmente a gente vai ver um delta de crescimento, ou seja, uma variação na expectativa de crescimento muito acima do que a gente já vem acompanhando, né? Então, o crescimento ainda é positivo, geração de emprego, crescimento das empresas ainda continuam bem sólidos, porém, revisão positiva, que seria justamente o que puxaria mais o preço dos ativos, de commodities, por exemplo, talvez a probabilidade seja um pouco menor nesse segundo semestre. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente começa apenas agora a ver os efeitos práticos da reabertura da economia, né? Então, a gente até brinca aqui que a América Latina é o lanterninha, né? Todo mundo já vacinou no mundo, né? Todo mundo já reabriu a economia, e aqui na América Latina, apenas agora, neste momento, que a gente começa a sentir realmente os sintomas de que a retomada, tanto no varejo, como em serviços, como na própria indústria, eles começam a retomar. A gente viu, por exemplo, essa semana foi bem expressivo, por exemplo, os números de Chile, né, de retomada de atividade, de comércio, né? Então, justamente porque eles também voltaram com a abertura econômica, a abertura de mobilidade, né? Enfim, então eu acho que para o segundo semestre, eu acho que as principais apostas talvez sejam muito mais no setor doméstico da economia do que justamente no setor de commodities. Então, eu acho que os candidatos que foram bem no primeiro semestre, talvez invertam um pouco agora no segundo semestre, né, que a gente acompanhou também que muitos das empresas que caíram, né, que você mencionou, 20%, 30%, foi justamente mais o setor doméstico, né? Claro que, no caso de Brasil, a gente sempre tem aquele pé atrás por conta de risco político, né? A gente tem as eleições se aproximando, a gente tem CPIs que estão avançando, enfim, é sempre bem conturbado esse lado mais político, né? Mas se o investidor focar
justamente naquela empresa mais de longo prazo, que consegue crescer, mesmo com cenário macro adverso, acho que o investidor ele vai conseguir fazer um bom investimento.